Fábio Shiva, Clécia Queiroz. Olá pessoal, chegamos ao 10º Genipapo. Olha só, a 10ª edição do Genipapo e, poxa, para celebrar esse acontecimento, né? Poxa, essa marca nós... Olha que mesa bonita, olha só. Veio diretamente lá do Mercado Iaú, olha só. Agradecer ao pessoal da Fábrica Coral. E o Genipapo, eu como sempre, aqui com meu amigo Fábio Shiva. Segura o Genipapo, Fábio Shiva. Gratidão profunda. E pelas conexões, né, a gente com essa mesa tão bonita, né? Ontem foi celebrado o Dia do Artesão, né? E a gente participou na sexta de um evento lá em Simões Filho, numa feira do artesão. E me ocorreu uma coisa muito interessante, né? Que observando essa mesa aqui, cada pedacinho aqui foi colocado com infinito cuidado, com atenção plena, né? E a gente vive num mundo de coisas feitas em série, né? Muitas vezes às custas da natureza, devastando a natureza, gerando lixo, gerando produtos tóxicos, né? E aí a gente pega, já na 10ª edição do Genipapo, estamos aqui vibrando na força do artesanato, na força humana, né? E na força de Clécia Queiroz. O que a gente vai falar hoje, né? Qual é o tema? Hoje é configurações cênicas de samba de roda. Olha só. Alegria, viu, Clécia? A alegria é minha de estar aqui justo no 10º encontro de vocês. Que coisa linda. Que tenha vida longa aí por muito tempo. Gente, preciso falar que esse lugar é lindo. Não sei se vocês vão me conhecer, que é uma coisa maravilhosa. Um verde faz jus o nome da casa, né? Casa Verde. Quem não conhece tem que conhecer. Uma ilha bem que delícia. Que delícia. Né? Um cheiro maravilhoso. Eva. E você também? Tô bem. O que é que te remete assim quando você... Genipapo, licor de genipapo, balinhas de genipapo, infância, muita infância, aí é muito, olha, samba de roda, aí tá tudo ligado também, né? Licorzinho, samba de roda, tudo isso tá junto. E o genipapo, a gente escreve genipapo com G, né? De gene, de gênese, de genética, de DNA. Então, cada pessoa que vem aqui traz um tanto desses DNA, da sua história de vida. E aí você hoje aqui está trazendo esse gene para o nosso papo, né? Eita. E aí, Fábio, você sempre dá partida com o seu caderninho aí. Então, é muito, só esse tema, né, ele suscita, a curiosidade está aqui a milhão, né? Mas eu queria começar bem no beabá, se você assim, porque a gente vai falar sobre configurações cênicas do samba de roda. Então eu queria começar falando do samba. Eu recentemente, dá licença aqui, ganhei meu galardão de sambista. Tem uma semana que eu sou sambista, gente. Que eu, graças a meu tio Regis, benção a meu tio, ele me chamou para participar no Samba da Resistência, cantei um samba com ele. Então ninguém tira meu galardão de sambista, dá licença. Mas assim, samba de roda, né? E samba do recôncavo. Quais são os tipos, quantos sambas são? São infinitos, né? Já comecei difícil. Então, você sabe que aqui a gente criou uma denominação para o samba que é ganhadeira, acho que é o samba de mar aberto. Porque todos perguntavam assim pra gente, as ganhadeiras fazem samba do recôncavo, incomodava porque não é recôncavo aqui. E aí eu falei, não, faz um samba praieiro. Aí eu disse, mas o recôncavo também tem praia, mas não é mar aberto. E aí surgiu esse Mas eu preciso fazer uma correçãozinha aqui. Na verdade, geograficamente, nós somos recôncavo, né? Salvador é recôncavo. Então, Salvador sempre foi a base do recôncavo. Né? Então, assim, toda essa área côncava que envolve a Baía de Todos os Santos, tendo Salvador ali tudo isso é recôncavo baiano. Só que depois, politicamente, economicamente, o recôncavo foi ganhando toda. Aqui já é o convexo, quando você olha aqui... exatamente. Aqui já chegando para Itapuã, já vai abrir, né, para o litoral. Né? Mas até ali, Porto da Barra, né, até Porto da Barra, a gente está falando a Baía de Todos os Santos. Né? Então é esse lugar aí, é o lugar do...
Exato. Então Salvador não existia para cá, ela existia para lá, né? Ali exatamente na base do Recôncavo, onde está ali a cidade alta, o Ponto da Barra ali era o final. Então isso daí é o Recôncavo. Então Salvador, o samba de roda ele nasce no Recôncavo, que também inclui Salvador. E esses outros sambas todos aí, menina, explica aí pra gente. Então, na verdade, assim, minha tese de doutorado, ela foi sobre as configurações cênicas do samba de roda do Recôncavo baiano. Então, assim, tanto que eu não trabalhei com as ganhadeiras por conta disso, porque era um lugar do samba de roda no Recôncavo baiano. E desse samba tradicional. Então a gente vai falar de muitos sambas de roda. A gente não pode falar que tem um samba de roda, que isso. Então assim, a gente tem muitos sambas de roda, muitas formas em roda de fazer samba, certo? Então cada lugar, cada localidade, esse Recôncavo é grande, né? Cada lugar, Santa Amaro, São Francisco do Conde, Terra Nova, Salbara, cada lugar, Cuco, São Brás, cada lugar tem uma forma de chamar seu próprio samba. Aí tem uma variedade enorme, samba amarrado, samba barravento. Cada localidade vai ganhando sua própria forma, tem esse nome, essa forma de sambar em roda. E aí depois o IFAM, quando patrimonializou o samba em 2004, o registro de 2004, 2005, o samba recebeu o título de obra da humanidade. Então, quando houve essa patrimonialização, houve também uma aglutinação, assim, como se fosse um guarda-chuva, esse termo guarda-chuva samba-roda, que samba de roda, que abrigou essas tantas variedades de samba em roda, né? E aí o IFAM dividiu o samba de roda em dois tipos, samba chula e samba corrido. E aí, entre esses nomes todos, como está aí dentro. Mas assim, até as próprias comunidades de samba, muitas delas ainda não reconhecem. Eu não faço samba de roda, eu faço samba chula. Né? Então, eles não se reconhecem enquanto samba de roda. Seu Zeca Afonso, por exemplo, São Francisco do Conde de jeito nenhum, ele faz samba chula. Né? Então, mas assim, são muitos sambas, são muitas formas de fazer o samba. Você é sua terapeuta? Eu sou de Ilhéus. Olha só, eu vim pra cá menina ainda com 13 anos de idade. E 13 anos de idade eu era Ilhéus louca. também é Recôncavo, viu? Então é parte do Recôncavo. Então, brincadeira. é brincadeira, por favor, é o sul da Bahia. Né? Para quem sabe que eu estava brincando, mas pode ser que alguém leve a sério para passar essa informação aqui. De jeito nenhum. Então, na verdade, eu vim pra cá menina e eu era louca assim por dança. E fui morar em Garcia, em frente a uma escolinha de dança, escolinha de forma e movimento. E ali tinha aulas de dança com o mestre King, um dos professores era mestre King, grande mestre King. Já encontrar ele. E aí ele começou a dar samba pra gente, ele começou e eu comecei a sambar. Ele falou, menina, você aprendeu isso aonde? Eu falei, era agora, mas eu já samba. Então ele me captou e me capturou para dançar com ele. E aos 13 anos de idade eu já comecei a dançar profissionalmente com ele, né? Assim, por conta disso, assim, essa relação muito forte com as danças de matriz africana. O samba foi me acompanhando assim a vida inteira. E lá em Ilhéus, você já? Nada. Não, eu ouvia as músicas muitas de Dorival Caymmi. Meu pai adorava, tinha vários sambas, Ataúfo Alves, as coisas que ele escutava, adorava samba. Mas não tinha nenhuma relação de corpo, de aprender isso, não é nada. Foi uma coisa que aconteceu, tocou sair sambando. Um negócio impressionante, né? O Garcia é um dos bairros de Salvador mais fortes, né, de ser um reduto, né, Reduto de Riachão. Riachão, é a referência maior ali, né? Aí tem a Giba Conceição, que é dali também, né, que é da geração mais recente, mais nova, mas que é uma figura que continua levando essa... Os irmãos da Giba Gilson. Pois é. Você fala do samba de roda, né? Ainda mais que você falou do samba corrido, né? Quando fala em roda, a gente pensa logo na capoeira, né?
E que é algo que a gente tem uma paixão muito grande de conhecer mais e é inesgotável, né? E na verdade as origens se perderam, né? A gente não tem, eu queria uma máquina do tempo para a gente poder. E lá no momento que Rui Barbosa estava acendendo aquele fósforo, bendito fósforo, para tacar fogo na história do Brasil. Mas não, peraí, cara, não faça isso, você não sabe o que está fazendo. Para a gente resgatar um pouquinho dessa história. E assim, com relação ao samba, né, você que teve essa dedicação, fez um estudo acadêmico de uma tese de doutorado, mas não é pouca coisa, né? Eu queria que você, na verdade, eu sei que não tem um registro histórico, mas assim, imaginativo, né? Como é que você imagina que surgiu o samba? Então, na realidade já existe, vou falar logo, que o samba de roda ele é fruto de muitas trocas culturais, né? Assim, entre povos africanos, e aí nesse caso povos de origem banto, sobretudo, mas claro também depois com os outros povos africanos e com os europeus e com os ameríndios também, né? Então, tem muitas trocas, mas a gente pode dizer que ele é fruto de povos que buscaram a resistência, a memória de seus antepassados, né? Os africanos trouxeram nada, trouxeram o corpo e souberam com muita criatividade guardar no corpo a memória de seus antepassados e traduzir isso em várias manifestações, entre elas a capoeira, que você falou aí, o candomblé, né? Então, uma tradição super importante, e outras tantas que a gente vai ter aí em todo o Nordeste, que tem uma relação muito forte aqui com os bantos, né? E aí o samba, que você me perguntou, que da onde vem? Antigamente se chamava tudo isso de batuque, a forma de se tocar do negro lá era batuque. Depois essa palavra samba vai aparecer aí em 1838, no século XIX, em Pernambuco. Esse é o primeiro registro que tem da palavra. O primeiro registro não quer dizer que não se fazia samba em outros lugares. Tem essa data e mais ou menos a meados da década de 20 vai se escutar essa palavra samba, vai ter vários registros em vários lugares, vários estados. Aí vai entrar os estados do Nordeste, né? Vai entrar também Rio de Janeiro. Essa forma de se fazer esse samba em roda, esse jeito de dançar em roda, já existe há muito tempo, que a gente tem registro aí desde livros de literatura, o cortiço, né, que a gente tem bem forte, que se fala dessa dança, que é, né, já o lundu, tudo que tem uma relação aí, já que se fazia, que era próximo do que a gente considera samba. Essa forma de dançar em roda, com umbigada, né? A forma de convidar o outro através do umbigo, enfim. E a palavra samba em si, olha que coisa interessante, tem várias denominações, várias origens, né? Possíveis origens. Mas assim, a maioria dos etnólogos acreditam que vem do quibundo, semba, que significa dar uma volta em torno do próprio umbigo, que seria a nossa umbigada. Mas o semba, esse semba aí, que muita gente fala que o samba vem do semba. Não, porque o semba é posterior ao samba. Então não é real isso aí. Mas assim, outra coisa que também que eu achei interessante é que semba, para a dona Ieda Pessoa de Castro, por exemplo, que é uma grande estudiosa, semba vem do quikombo e também do quibundo, orar, rezar. Nossa! O Vinícius tem razão de dizer que o samba é uma forma de oração. E é verdade, né? Você tem uma relação aí forte de samba de caboclo, que é uma forma de rezar, né? E que é o mesmo samba que se baseia lá e cá. Você tem trânsito de quem praticava o candomblé e quem estava nas rodas de samba. Você tem uma relação, né, forte aí, religiosa, que está por trás também. Pode se deixar, eu falo um bocado, né? A gente tem que tomar cuidado. Um som maior, o que é um som maior te... Dona da casa, me dá licença. Donos da casa, me dá licença. Dá seu salão para vadiar. Dá seu salão para vadiar. Dá seu salão para vadiar. Eu vim aqui, foi pra vadiar. Eu vim aqui, foi pra vadiar. Vadeia, vadeia, vadeia. E a pomba na areia.
vadeia, 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 minha pomba na areia. Vadeia, meu bem, vadeia, pomba na areia. Vadeia, tô vadiando, minha pomba na areia. Eu queria me falar uma coisa sobre essa coisa de vadiar, né? Que vadiar? Vadiar, a gente veio vadiar. O que é vadiar pra vocês, gente? Vadiar pra gente é capoeira. Eu sou capoeirista. Vadiar é capoeira. Vadiar. Mas vadiar, isso aqui pra mim, essa relação tem uma coisa de você mostrar essa potência corporal para o compartilhamento, para o compartilhamento com o outro, para a ancestralidade que está aí nas letras das canções, né? Enfim, é uma potência tão forte que as pessoas dançam, as pessoas estão no samba mesmo com dores. Eu ouvi de Dona Dalva lá de Cachoeira, e ela tem esses registros de livro, inclusive, dizendo que ela sente tanta dor, reumatismo, está aqui toda acabada, mas que quando toca o pinicado do samba, eu vou lá e esquece todas as dores. Então, essa potência do vadiar, né? Eu fiquei viajando aqui agora, sabia? Porque na verdade eu percebi que eu nunca tinha parado para pensar por que vadiar, né? E me ocorreu aqui imaginativamente, né? Se talvez seja uma possível história, né? Que tenha sido uma palavra imposta pelos patrões, né? Porque o que é vadiar? Você não está trabalhando, você está no horário livre, né? Digamos assim. Aí os escravizados, não, estou aí na vadiação, não estão trabalhando, estão me dando, cadê meu dinheiro? Estão na vadiação, então eles de repente se incorporaram uma palavra de uma forma pejorativa, se tornou talvez um sinônimo de uma expressão criativa, uma expressão de liberdade, né? Com certeza, de resistência. Imagine, gente, o que é viver escravizado. Né? Então, assim, alguma coisa precisa ser feita, né? Para você sobreviver. E isso daí precisa estar... Bom, o samba é uma forma dessa de resistência, de você estar feliz, estar fazendo, né? Largar as coisas e assim que você puder, vai pro samba. Que lugar potente, que lugar da capoeira, né? É esse lugar que tem. Para mim, vadiar tá nesse sentido aí, dessa resistência, dessa potência corporal. Né? E o canto? Em que lugar ele está na sua vida? Assim, como é que ele... Você falou aí da origem da sua relação com a dança, né? Com o mestre King e tal. Isso. E o canto veio logo também, né? Veio logo em seguida, porque com 15 anos eu ganhei de presente um violão. Eu gostava muito de música, então eu comecei a aprender violão erudito, violão. Depois aí eu passei para popular, e aí eram as duas coisas ao mesmo tempo, né? Comecei a me interessar por cantar, mas o canto mesmo, assim, eu tocava violão e cantava em qualquer tonalidade, a tonalidade que eu aprendia, né? Aprendia passei do erudito para aprender por cifra e tal. E ele tocava nas canções, mas nunca imaginei ser cantora, nunca na vida. Nem, é a última das coisas, eu morria de vergonha, era super tímida para me expressar, assim, né? E aí entrou por fazer teatro, eu sou atriz também. E aí nas aulas nas peças, eu tinha, às vezes, me lembro bem de uma personagem que eu fiz, que era uma guerrilheira cega. Eu subi em cima de uma mesa e gritava com uma voz super agudinha, que era a voz que eu tinha, né? Eu gritava, habitante de Vila Ramiro! Com uma voz extremamente fina. E aí o diretor falava, não dá. Se a gente olha para a sua fotografia, é lindo, né? O que você faz, é potente, é forte, mas com essa voz. Então eu falei, eu preciso melhorar, eu vou estudar canto. Então eu comecei a estudar canto por conta disso, para melhorar a voz, para descer a voz. E foi muito estranho também, né? Porque à medida que eu ia descer, eu me lembro que minha mãe dizia assim, epa, essa daí não é minha filha não. Não, mas não fala. Não, por favor, fala assim não. Porque ela estava acostumada a falar, oi, tudo bem? Estava acostumada com essa vozinha de cabeça, essa coisinha, né? E eu de repente começava a falar, e aí, mamãe, não, mas não é, não, né? Essa não é minha filha não, vamos parar com isso. Mas o canto que ajudou um bocado. Você organiza ali, né? Tem cantora e atriz.
Você não coloca, a dança, você não coloca ali como... Aí quando eu me disse que só tinha isso, né? Então, então na realidade a Porque dança você... na verdade, enquanto eu dançava, eu me formei em dança, então minha graduação é dança. E à medida que eu ia dançando, os professores diziam, mas você é muito dramática, você devia fazer teatro. Então eu comecei a escutar isso todas as vezes, você é dramática demais, sua dança tem muito drama. E aí eu resolvi investir no teatro também, entender o que estava acontecendo ali. E aí eu comecei, quando eu vi, eu já tinha, a primeira peça que eu fiz, eu ganhei uma indicação num prêmio que tinha aqui em Martim Gonçalves, que era a indicação de revelação. E daí eu recebi várias indicações de prêmio, eu falava, não vou ganhar nunca um prêmio, né? E finalmente ganhei um prêmio de melhor atriz. E quando eu vi, eu estava mais atriz ou preparadora de corpo para peças de teatro do que dançarina. Coreógrafa também? Coreógrafa, mas a dançarina desapareceu aí daí em um certo momento, porque eu comecei a me dedicar muito ao teatro, um teatro muito físico. E pronto. E depois eu fui fazer mestrado nos Estados Unidos, tentando ligar, né, fazer a relação entre as pontes que eu tinha estudado, as linguagens que eu tinha estudado, música, dança e teatro. E quando eu retorno, eu soube que ia ter um concurso para a escola de dança, para dar aula de dança. Mas era a última coisa que eu não estava mais pensando em dança. E aí várias pessoas falaram para mim, olha, não, vai, a escola de dança é incrível, está incrível. E depois eu terminei fazendo a escola de dança, o concurso, passei em primeiro lugar e comecei a dar aula como professora substituta. Ai, gente, estou vendo uma pessoa que linda, querida, tem que dar um beijo. E aí a dança retornou para mim. Hoje em dia eu sou professora na Universidade Federal de Sergipe e também aqui no mestrado profissional de dança aqui na UFBA. Então a dança retornou para mim outra vez. Escola de dança da FUNSEB, você tem Sim. Na verdade, eu fui coordenadora. Ao mesmo tempo que eu entrei para ser professora substituta na UFBA, nesse mesmo período, eu também recebi um convite para coordenar o preparatório de dança, os preparatórios de dança da FUNSEB. E a escola é incrível, gente. Se vocês não conhecem, conheçam, levem seus filhos, seus amigos, vão dançar, porque tem aula para adulto, é incrível. E tem uma formação para crianças que é impressionante, são 11 anos de formação, e eu era coordenadora desse curso com 500 e tantas meninas sobre a minha responsabilidade. E foi um aprendizado. A professora Beth Rangel era uma mulher incrível, nossa, eu tive a oportunidade de incrível. encontrar ela esses dias, um abraço para a Beth. Ela fez aniversário ontem. Foi? Eu tive em 2 aniversários que ela estava presente lá no Oceania, né? Nunca tinha ido naquele. Isso, foi justo lá. Inclusive a gente está com a previsão de fazer um genipapo lá com o Zé Abreu. O Zé estava lá ontem. Estava lá ontem, é primo dela, né? O Zé. E lindo, assim, a Beth é uma mulher incrível, com uma força incrível, então a passagem na escola de dança da FUNSEB perpassa muito, assim, pelo fato da maioria das crianças serem negras, assim, 99% das crianças serem negras, e elas entravam na dança através da ginástica rítmica. Então eu conversei com Beth, isso não tem sentido, a dança tem seus próprios, né, métodos para poder a gente conversar com as crianças. A história de Beth está ligada à história de um outro grande aqui, Sérgio Souto, né, que deixou uma marca também muito forte, né, não está mais entre a gente, mas é uma figura que está viva na nossa memória. E aí eu tive, foi o aniversário do Sérgio Abreu, que é irmão de Tuzé, ela estava lá, depois eu fui também tocar no aniversário da mãe de Tuzé e de Sérgio, né? Então, satisfação, e aí ficamos com essa previsão de fazer um genipapo lá, né, num pôr do sol ali, né? E aí só falta marcar o dia pra gente ir lá. Nossa, muito lindo. Quem sabe que essa vai junto. Muito Né? lindo. Fazer o samba de roda, né? Eu dei aula com o Sérgio, que a gente, nesse período da escola de dança, foi o período de 2007 mais ou menos, a gente dava aula juntos, eu, Beth e Sérgio. Né? Porque a escola de dança, ela não tem disciplina, ela trabalha com módulos e você tem mais de um professor que dá aula nesses módulos. E aí era muito especial, o Sérgio é uma pessoa incrível, muito especial, foi uma grande perda realmente que a gente teve dele.
E é isso aí. É isso, a escola de dança da Concebe, aí tem todo aquele, a dança nos diversos ambientes, né? Aqui em Salvador, os bairros, né? A gente tem perguntado muito para os nossos convidados aqui sobre esse título de Cidade da Música. Aí a gente pergunta para você também, Salvador é a cidade da música? É a cidade da manifestação corporal em todo plena, né? Em todo sentido, porque a música é produzida no corpo, né? E a materialização dela, você tá na dança, que é uma coisa incrível, né? A outra pergunta é se a cidade, Salvador é a cidade do músico. É uma cidade de músicos, né? Que tem muita musicalidade, de um modo geral. Tem uma quantidade de músicos que a pessoa já nasce fazendo, quando ouvindo, eu comecei a falar né? da dança nos ambientes, eu me lembrei da resposta de, não sei se foi de Volta Normal, do Nascimento, que falou alguma coisa assim, todo bairro que você vai de Salvador tem gente produzindo música. Tem. Aí eu perguntei, tem gente produzindo dança também? Tem gente produzindo dança também, tem Cada- o tempo inteiro, Dança né? faz Cada parte, esquina, né? né? E nesse aspecto ela está muito ligada. Não é que só se dança com música, não, né? Houve uma libertação nesse sentido. Mas a dança e a música, elas estão muito imbricadas. E aqui na Bahia nem se fala, né? Queria saber dessa. Como é que é? Dança sem música? Claro. Vontade de que ela mostre na prática. Na prática. Mas então, você pode dançar simplesmente da sua respiração, do ar, do tempo que você quiser, né? Você não precisa da música para você estar dançando, né? Então, a dança... Ai, não. Só esse movimento Eu aí, estou com o já joelho machucado, então não vou poder... O joelho está machucado. Tá bastante machucado. Então, assim, não existe, né? Toda a dança contemporânea, dança moderna contemporânea, ela vai romper com essa barreira aí. Então, essa necessidade suprema da música, então a gente não tem essa necessidade, mas música e dança, elas estão absolutamente imbricadas na Bahia, no Brasil, porque o tempo inteiro, né, a gente está ali olhando, tem o carnaval, tem as festas todas, e aí tudo isso está muito relacionado. E o samba de roda, voltando para ele está muito relacionado com a música. Tem várias coisas que estão ao redor da música, exatamente. E só que é para a gente pensar que o samba de roda, ele é um conjunto, um complexo de coisas. Ele não é simplesmente música, ele não é simplesmente dança, mas ele vai envolver uma série de outras coisas também, que vai desde uma percepção, a culinária, indumentária, que a indumentária também faz parte, né? Oral, exatamente, ancestralidade, né? Então tem muita coisa que está envolvida aí. E a prática, esses rituais cênicos do samba de roda, eles vão divergir, mas tem coisas que são muito interessantes. Por exemplo, o samba chula, né? O dito samba chula, né? Que o IFAM dividiu o samba de roda, o samba chula e samba corrido, como eu falei. Mas o samba chula, ele é um samba de paradas. Existe parada entre a música, o canto e a dança. O canto e dança. Enquanto se canta, não se dança. Então, normalmente se grita a chula, né? A chula é uma forma, é um verso, digamos, é uma melodia feita de versos, 4 ou 2 versos, e que tem uma resposta, que é o relativo, que é mais curtinho. Nesse momento que se grita, era gritado, certamente porque se precisamos trabalhando, as pessoas trabalhando no campo lá, outro lá, um vai responder de campo de lá, provavelmente se grita, né? E se fala também sobre o universo, muito universo que se vivia. Então, se canta ali, então digamos, se cantou: meu balaio, meu balaio, meu balaio, meu balaio, meu balaio, meu balaio, tira o machixe da rama, bota o quiabo no pé, tira o machixe da gaia, eu vou como um barco anda no mar, o vento bateu na vela. Aí isso era a chula. Aí vem a resposta: balaio meu, balaio de opinião, moça que não tem balaio,
bota as cadeiras no chão. Então assim, parou, aí tem esse canto, que normalmente é feito com duas parelhas. Hoje em dia, com uma dupla só, porque não tem mais essa quantidade de cantador que fazem, sambador que faz isso. Então, feito com um aparelho, o outro canto. Acabou isso, aí a viola vai pinicar, o pandeiro vai chamar, né? A viola pinica, como eles chamam. E daí vai aí vai a moça sambar. Ela vai sambar na roda sozinha, nada de mais de uma pessoa na roda. Vai sambar sozinha. Ela vai sambar, da graça dela, terminou de sambar, vai dar uma bigada na outra sambadeira. Vou dizer isso, gente, sambadeira, a gente não falando, o homem não está na roda, quem está na roda são as mulheres. Então aí então a mulher vai dar uma bigada na outra. Deu uma bigada, a outra não vai sair para sambar, porque o canto vai retomar. Quando se canta, não se dança. Aí o canto termina aqui, quando terminar aqui, né? Aí a moça que estava lá paradinha, que recebeu o bigada, aí ela vai para a roda sambar. Não pode roubar uma bigada. Não pode roubar uma bigada. Elas falam isso. Não pode. Se aquela dali acabou e a outra viu outra pessoa sambar, ixi Maria, não desassossego. Eles ficam danados. E olha lá, não pode roubar uma bigada. E às vezes se para até o samba. Tem uns desavisados. Eu sempre digo isso, que na verdade a samba de roda compreende dois mundos, essa roda. O mundo dos sambadores e sambadeiras, né? Os sambadores eles vão estar tocando. Na verdade o sambador mesmo é aquele que canta, que é quem toca o pandeiro. Às vezes tem alguns sambadores que, na viola que tocam também, mas quem é o sambador é aquele do pandeiro. É ele que vai estar cantando ali. Então os sambadores aqui a gente tem as sambadeiras dançando, ok? Mas por que eu falei isso, gente? Você está explicando quem não pode roubar que não pode roubar. Dois universos, dois mundos, né? Que então, tem esse mundo deles, sambadores e sambadeiras, e tem o mundo das pessoas de fora, os que estão assistindo, os que chegaram para fazer. Mas se a gente está numa comunidade aqui, tá aqui a comunidade, chegou todo mundo aqui, então tem a roda, tá aqui. Aí chega, às vezes chegou alguém que veio convidado de fora da comunidade que não conhece as regras, aí começa o problema. Ou tem aquela lá que chegou, não cansei de ver isso, chega lá e quer o tempo todo quer vir sambar. Aí os sambadores começam a dar recadinho, como na capoeira, né? Dá o recado através da música. Aqui é lá e a pessoa não está atendendo, já vi coisa assim, o sambador se levantar, porque tem a pessoa que está querendo o tempo inteiro tomar roda, não você pode. Um desses recados aí, você lembra algum aí? Não. Pode ser útil. Não sei lhe dizer assim não, mas tem vários que eles vão mandando aí os recados através, cantando. Quando você trouxe o canto aí, pode ficar à vontade, porque dá uma... Para quem está assistindo, né, é uma forma entender, de entender ainda mais profundamente, né, de tocar o sentimento. Fique à vontade. É a coisa que está acontecendo. Então tem a coisa que a gente fez ali um pouquinho, né? São da casa, não dá licença. E tem esses corridos. O corrido não é porque a coisa está corrida assim, não. Muita gente pensa que samba está corrido, é porque o samba que é mais rápido. Tem a forma de tocar chula mais devagarzinho, como em cachoeira, o Sordique do Nadal, ela chama de barra-vento ou chula, mas que é bem suavezinho, bem devagar, né? Roberto Mendes, quando ele faz a chula, ele também tem uma forma de fazer lenta, mas para os sambadores, a forma dele tocar não é, cantar não é chula, porque chula é esse grito, e ele faz essa coisa doce, suave na canção, que eu adoro, de paixão, mas que já dá um outro lugar. Então, o corrido, ele não é corrido, né? Porque ele não tem parada. Se o outro samba tinha parada, né? De entrar no canto e a coisa. O corrido não, ele também tem uma característica assim, dos corridos, de modo geral, eles têm versos mais curtinhos, como a gente estava fazendo agora, e muitas rodas, muitas comunidades práticas permitem que várias pessoas entrem até no samba. Ultimamente, depois do IFAM, eles estão sendo mais rigorosos, preferem que uma pessoa entre no centro também nos corridos.
Mas se pode, por exemplo, um grupo de samba chula, ele vai sempre fazer um corrido depois. E na hora desses corridos, os homens podem entrar também, né? A forma de entrar, de dançar do homem é diferente da forma da mulher. A mulher faz o miudinho, né, que é um dos passos característicos do samba. É o passo característico do samba, é o miudinho, né? Só que tem várias formas de dançar o miudinho. O miudinho é uma arrastar, e pena que vocês verem ruim, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas é que é um arrastar no solo, assim, praticamente sem tirar o pé do chão, e isso tem havia um estudo já, que é da professora Daniela Amoroso, que é maravilhosa, ela fez um estudo que me ajudou muito. Nossa amiga. E ela, inclusive, foi da minha banca, linda. Ela fez um estudo incrível sobre samba de cachoeira. Daniela de São Paulo. Daniela Amoroso. De vez em quando ela está aqui. Isso. Vocês conhecem, né? Dani Amoroso. Que é da roda de São. Então, ela fez um estudo incrível, assim, e que já foi super adianta aqui, porque ela descobre que para cada pulso da música tem tem um ternário que vai aí, porque na verdade é uma quiáltera, né, que vai aí, né, Foi a quiáltera que você foi a quiáltera. O patinho. O patinho. Acabou de falar na instante ali. O patinho. Como é o patinho? Patinho. É isso aí. Então, pronto. Então, para cada pulso, aí a gente tem 3 passos aí no samba, né? E aí, só que quando a Dani falou isso, eu tentei mais ou menos tirar por mim a forma como eu dançava, como minha mãe dançava. Minha mãe dançava, quando eu só descobri que ela dançava depois que eu estava adulta estudando. Ela aí começou a fazer, para mim, estava estudando samba, ela estava estudando, e ela começou a sambar. Eu digo, mas que isso? Nunca tinha visto, né? Uma coisa linda. E aí eu tinha a forma dela dançar, e aí eu descobri que não é um jeito só, não tem um só miudinho. Tem uma outra forma. O que eu fiz? Eu pedi às sambadeiras que sambassem sem música. E aí, quando elas sambam, o ritmo é produzido no solo. Eu gravei esse ritmo. Aparece, fica muito alto, né? E daí eu gravei junto com Sebastião Notini, que é um percussionista incrível, e Bira Monteiro, que estuda dança o tempo inteiro, dança e música. Aí a gente fez essa transposição para a notação musical e a gente descobriu uma variedade enorme. Sebastião é argentino. Não, ele acho que é suíço. Não é nem Suíço ou sueco, acho que ele é sueco. Né? Mas ele toca Você falou incrível. Você falou de Sebastião, que é sueco. Sebastião Notini e Bira Monteiro. E Dani, que é paulista. E Dani. Né? Que tem a pele... Pois é. Né? Aí a gente precisa olhar, né? Sebastião toca incrivelmente, ele super toca, né? E aí a Daniela também, ela super dança, certo? Então ela chegou e canta super legal, muito bacana, tem o samba dela, o grupo dela, de mulheres. E aí você vê que a quantidade de pessoas de fora que vem estudar o samba de roda, que vem estudar o samba, né, aqui na Bahia. Aí, na realidade, eu acho que eu sou a única negra que fez uma pesquisa de doutorado, a primeira, não a única, porque depois de mim já tiveram algumas pessoas. Assim, para você ver que a gente precisa dar, o baiano normalmente ele não se volta, ou na universidade poucas pessoas negras chegaram, então por isso que poucas pessoas tiveram a oportunidade de pesquisar. Mas aí já tem uma galera chegando, a gente já tem uma quantidade maior, muito maior de negros. Lá na escola de dança a gente tem uma quantidade de pessoas que entraram agora no mestrado. Quantidade, sei lá, são 27 que entraram, eu vou dizer que aí que é 70% é negro. Tatiane Brito e Reinaldo é bailarino de Elba Ramalho. Reinaldo acabou de entrar. Reinaldo acabou de entrar, foi. Aquela atividade que a gente fez aqui essa semana foi com ele. Maravilhoso, Reinaldo é maravilhoso. Deve ter visto no Instagram, eu, Jane, as pessoas fazendo ele, nos dando uma aula de corpo e tal. Para mim, um momento assim, que a gente está também querendo trazer aqui para a casa dele. Esse trabalho com ele, esse anúncio, a gente tem uma turma, já dá para fazer uma turma nessa linha. Tem assunto essa Casa Verde. E você sabe qual é? Ele está entrando aqui,
mestrado? Ele está entrando agora no Tá mestrado entrando agora. profissional. Ele acabou de entrar. Eu acho que eu fui eu acho não, fui da banca dele de mestrado. Eu não conhecia ele é aluno da escola, inclusive, mas eu não conhecia ele, mas já ouvi na aula inaugural. Só o jeito dele de se mover já denota o dançarino que ele é. Muito legal. Ainda sobre o corrido, né? Sim. E na capoeira tem um corrido Também. Você pode fazer um paralelo, porque no corrido da capoeira você tem tipo um refrão, né, que vai sendo repetido pela roda toda e o cantador vai fazendo variações daquele tema principal. É por aí a mesma coisa? Também a mesma coisa. Então, é a mesma coisa. E, inclusive, muitos sambas das comunidades estão lá na capoeira também, o que denota aí um trânsito entre eles, né? As pessoas que estavam fazendo uma coisa, estavam fazendo a outra, enfim. E a capoeira é uma grande difusora do samba de roda. Grande difusora, porque tá ali, depois sempre acontece o samba. Muito comum. Agora, eu acho que está tendo, o pessoal da capoeira Angola está tendo um cuidado muito maior, assim, não é um cuidado maior, é uma busca, né, dessa ancestralidade, trazendo mestres, convidando mestres. Por exemplo, tem uma mestra, eu fiz roda de samba com várias sambadeiras, né? Normalmente a mulher não tem um destaque no samba, mas ela não tem esse destaque, mas são elas que materializam a música no corpo, são elas que fazem a cena do samba. Então minha tese é muito voltada para as mulheres, né, a partir delas. E aí, dentre elas, tinha uma mestra que se chama Mestra Zélia do Prato, que é de São Brás, que é um distrito lá de Santa Amaro. E aí, a Dona Zélia entrou no samba por depressão, completa e absoluta. Ela estava deprimida, na cama, não queria sair, não queria tomar banho. E ela ouvia alguém falar que ia ter um samba. Ela pediu para fazer parte desse samba, ela foi. E Dona Zélia hoje, ela viaja para este Brasil inteiro, dando aula de prato e faca. E muito por conta dos capoeiristas. Então, assim, muita gente de São Paulo, começou com São Paulo, né? Eu fiz um documentário com essas mulheres que eu entrevistei, né? Elas deram entrevistas tão incríveis que eu achei que era absurdo manter essas entrevistas para mim, para eu tirar as coisas, senão isso tem que ir para o mundo. Então, a gente abriu um canal que se chama Sambadeiras do Recôncavo da Bahia. Eu convido vocês para assistirem, ouvirem essas mulheres falando sobre elas, sobre o samba, tem cenas do samba. E esse documentário no YouTube, o canal do YouTube, Sambadeiras do Recôncavo da Bahia. E a Dona Zélia, esse vídeo foi excelente para ela, porque ajudou ela muito para divulgar o samba dela. E aí, resultado, ela está aí no mundo todo. No mundo todo não, ainda não. Mas no Brasil todo, aí dando aula, ela dá muita aula. Ela viaja direto. Eu falei com ela há poucos instantes, ela disse, tô viajando, ela viaja direto, tô saindo aqui que eu vou viajar. Então, assim, ela é de São Brás, Santa Amaro. Então, assim, o samba revigora, né? Esse depoimento tão lindo, Clécia, que é uma das coisas que mais me tocam no samba, que é uma dimensão espiritual, né? Que é a sensação que eu tenho como, né, sambista de uma semana, estou chegando agora, mas assim, não deixa, né, acho que é válido também esse olhar de uma pessoa que, né, que está aprendendo, né, que está chegando e, rapaz, que é isso aí? Que é uma música que passa uma alegria, um êxtase de estar encarnado. É uma alegria eu sinto o samba como uma alegria de estar encarnado, de estar no corpo. Cara, que massa isso aqui! Vamos celebrar. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que tem um âmago de uma profunda dor, de uma tristeza, que não é somente um conhecimento histórico das origens do samba, é algo que está inerente à própria música. E que eu não consigo segurar com a mão, né? Eu não consigo mais... Eu sinto que não estou falando uma maluquice total. Sim. Né? Como é que é isso? Porque eu sinto a mesma coisa na capoeira, né? Até a expressão do candomblé, né? Que são expressões que nascem de muito sofrimento e que se transformam em coisas absolutamente luminosas e que mostram o potencial humano no planeta.
e que a gente a culinária, né, o que era jogado fora, hoje são iguarias. Né? Mas então, eu acho que o samba, a capoeira, eles guardam assim, essa coisa holística que são as tradições africanas. Né? Para o africano do oeste, o centro-oeste, né, o mesmo ali da região da Nigéria, que vem para cá, a relação com a divindade é total e absoluta, né? Então, assim, você não se fazia nada sem a divindade, né? Então, é tudo junto, está tudo ali misturado. Então, por isso que eu sinto esses trânsitos ali no samba de caboclo, na capoeira, as mesmas letras, as mesmas canções que estavam ali, estavam aqui, porque, né, tem essa coisa, tem uma religiosidade por trás. Eu canto mesmo, o corpo que se regozija aí, né, para sambar, ele também tá saudando os seus deuses, os seus inquices, os seus orixás, né, enfim. Então tem essa relação muito forte aí mesmo, né, de você arrancar da dor e transformar isso em alegria, uma tradução forte que tem uma relação de esperança, de tudo, né. Isso aí tá no brasileiro, né, gente? Tá no brasileiro total, porque a gente vive pobreza, a gente vive miséria, a gente consegue tirar disso tudo aí, fazer um samba lindo, ir pra rua, ir pras praças, né? Então, daí a gente arranca da dor. Eu estava fazendo um curso e uma das pessoas que, na hora da apresentação, ela falou da origem dela, aqui no interior, uma pele, que é testemunho de filho, e foi morar em algum lugar aqui em Salvador, mas foi para os Alagados, para o Uruguai, né? E lá ela se encontrou lá na paróquia lá dos Alagados, e falando que ela começou a fazer um trabalho e três pessoas que foram canonizadas, foram santificadas, não sei qual é a denominação, que é Irmã Dulce, depois Madre Teresa de Calcutá e o João Paulo II, né? Todos os três passaram por lá, ou fizeram algum trabalho. E aí ela falando, né, o que é que fez esses santos, né, essas pessoas que foram depois, justamente a pobreza. Né? E nesse centro das atenções da pessoa, o ser humano. Né? Você falou agora da pobreza, e me remeteu a essa fala dela, que foi uma fala bonita hoje, né? Assim, né? Pessoas que têm história de vida forte, assim, que passaram por dificuldades e de alguma forma hoje acessam, né? Por exemplo, ela está fazendo mestrado também. Sim. Uma senhora, ela fala, a pessoa incentivando para ela fazer, uma professora da UFBA e tal, aqui com meus cabelos brancos, o que é que eu vou? Ela disse que a professora me insistiu, ela disse, pô, para você me deixar em paz, eu vou. Aí passou, né? Ela disse, pô, eu estou lá agora, né, fazendo mestrado e tenho que desenvolver essa dissertação, e ela está lá com a gente, né, num encontro interessante, porque eu tinha do meu lado Nadinho do Congo, né, com a expressão do afoxé, da capoeira, essa senhora, Kátia Costa, que é uma pessoa que é atuante aqui no Edson, da Rede Mundi, essa turma toda reunida nessa sala. E voltando aqui para o Genipapo, o Genipapo está aqui no centro, para não deixar a gente esquecer. E a relação, o ritual, né? Quando eu falei do ritual, do movimento, da dança, né? Você vê no candomblé todas as danças para cada orixá, né? Tem uma expressão corporal, uma expressão de dança e tal. A música e a dança, elas toques, né? Chamam a divindade, né? Sobretudo a música, ela chama a divindade, né? Que vai estar ali e que vai se manifestar através do corpo. E no ritual indígena tem o toré, que também é em círculo, né? Mas que é outra característica, né? Não tem essa coisa da ginga, tanto, né? É uma coisa mais... Sim. Como é que se faz esse paralelo? Porque ser brasileiro, como você falou, né? Tá essa mistura de lugares, né? Além de ser a mistura... Coxa de retalhos, né? Coxa de retalhos que a gente está aqui, né? Esses rituais, né? Como é que a gente... Porque a gente está falando do samba de roda, nas configurações cênicas do samba de roda do Recôncavo, tem uma característica específica, né? Para a gente ver como está isso presente nesses rituais. Já
na Igreja Católica, por exemplo, já é uma coisa mais... De vez em quando a gente vê um vídeo aí, né? O pessoal está cantando, daqui a pouco tem um gaiato lá no meio e a mulher do lado mandando parar. Já viu esses vídeos? O cara começa a se empolgar ou na Igreja Católica, ou no tempo, mas tem aquela coisa, não tem esse movimento. Porque a gente tem uma influência negra africana gigantesca nos nossos países, a gente que vai de culinária, a língua, né? A língua que a gente fala, que está cheia. Nosso português não é a mesma coisa do... Rosário dos Pretos. É isso que eu ia falar agora, que, pô, eu sou fã de Marco. Primeira vez que eu fui lá, no final você ganha acarajé. A minha tá mais divertida que eu já assisti foi ela. Pode crer, que ele realmente, eles fazem e isso. É uma alegria, né? É uma missa maravilhosa. E na minha sensação, é um choque térmico com o catolicismo, porque o catolicismo é muito calcado na culpa, né? Você já nasceu, você já está devendo, no crediário a perder de vista, né? E aí você chega ali e está todo mundo na alegria. Mas tá? ao mesmo tempo tem as... Eu fui para a Colômbia, fiquei hospedado na casa de um padre, Bernardo Royos Montoros, né? E ele falando o quanto aprendeu, muito do que ele aprendeu na vida foi aqui no Brasil, né, com a teologia da libertação, com essas ramificações que, né, tem outras conotações também, né? Você falou de Alagados, essa pessoa que foi para lá foi agora ou mais tempo? Já deve ter um tempo. Será que ela conheceu o padre Clóvis? Que é um Não, ídolo da minha com ela infância. amanhã. Pergunte então do padre Clóvis, porque o padre Clóvis era na pastoral dos Alagados, nessa época eu morava na Ribeira, minha mãe, né, meus pais muito engajados na igreja. E assim, eu ficava brincando, né, ficava fingindo que estava distraído das conversas, né? Aí minha mãe, padre Clóvis foi preso de novo. Toda semana o padre Clóvis era preso, porque quando a polícia chegava, ele era o primeiro a ficar na frente para que o povo não fosse preso. Aí o delegado, padre Clóvis, o senhor de novo. Então assim, eu cresci, e ele assim, uma figura super franzina fisicamente, né? Muito, mas tipo estilo grande, né? Aquela coragem espiritual que... Sim. Eu acho que ele já foi, isso que você falou, né, da culpa, mas já foi um desvirtuamento, né? Eu acho que a origem, claro, né, do cristianismo. Acho que Cristo não tem nada falando para a gente se sentir culpado. Eu não li nada disso. A coisa foi tomando com certeza. A Igreja Católica fez isso, né? Foi trazendo essa culpa para a gente e o negro africano que dançava de uma forma e se relacionava de outra, né? Tinha que adotar essa religião. Quando eu fui para a Amazônia em busca de uma tribo, eu queria trabalhar com índios, com 19 anos, né, 20 anos. Fiz 20 anos em Manaus. Eu fui lá, me colocaram lá fui para um lugar que era onde os índios de diversas tribos iam, como se fosse um hotel, né, digamos assim, para algum que vinha fazer algum tratamento. Né? E aí lá eu cheguei e encontrei isso em 1987, né? Já assim, uma influência muito grande, né, dos evangélicos, então isso tudo foi também minando, né, foi se apropriando, né, convertendo, né, a gente tem aqui em Itapuã, uma coisa que a gente tem estudado um tanto, é que a lenda do Tomé, que tem uma pedra aqui em Piatã, que tem uma pegada, né, que diz que o Tomé deixou essa pegada. Sim. E todo ano a gente faz a festa de São Tomé. A gente já está há 25 anos, né? Estou falando que vocês já estão. A gente nem apresentou a Fabiola que está aqui. Nossa amiga por trás. Tainara que está aqui. Tainara, dá tchauzinho aí, Tainara. Tainara sempre perguntando aqui, depois da oficina ela fica aqui assistindo. E a gente tem descoberto que na verdade a lenda era anterior. Não era Tomé, era Zomé. E os jesuítas, de alguma forma, trocaram o Zomé, parecia com Tomé, né? A verdade é que eu tenho uma ligação com o Tomé por essa coisa dele não ir em qualquer barco, né? Ele não acreditava em qualquer história, né? Ele tinha essa coisa de ver para crer no sentido que eu considero positivo, não do ceticismo, né? Mas de você realmente não ter uma fé cega, assim, você acreditar em qualquer coisa que diz, assim, você realmente descobrir se aquilo é verdade que você falou, né? E tem a ver também com o meu mestre também fala
Isso, né? Não acredite. Você falou aqui naquele... Yogananda, foi a frase que me eu... conquistou, né? Não acredite em nada do que eu digo, mas comprove por si mesmo a verdade das minhas palavras. Eu acho que todo, né? Eu sou asqueiro e meu mestre também, o mestre Gabriel, ele também disse isso. E foi interessante ouvir você falar isso também. Até por conta disso, né, como eu falei talvez de uma forma muito enfática sobre a culpa católica, né, eu preciso dar um esclarecimento que é a minha percepção, da minha jornada pessoal, não estou assim, colocando uma visão absolutista sobre o catolicismo, porque eu fui educado eu era um menino da Bíblia. Eu né? também fui, né? Colégio de freira, né? Então, colégio de freira e depois de padre. E em um determinado momento eu percebi que todas as noites eu rezava para não ter pesadelo. Isso foi me dando um enjoo, uma alergia desse Deus de medo, né? E aí eu fiquei um período ateu, justamente porque eu não quero mais esse Deus de medo, né? Então, respirei, depois, muito tempo depois, encontrei meu mestre, que é Yogananda, e para ser discípulo de Yogananda eu tive que me tornar cristão, porque a linha de gurus de Yogananda, Cristo está lá no meio, eu falei, então vamos lá, agora chegou a hora de encontrar o Cristo. Mas na realidade, essa visão da culpa da igreja, que a igreja católica fez, a igreja católica fez mesmo. Sim. Né? Isso não é uma culpa que você... Não, isso é um dado histórico, de verdade. Né? Então, e a igreja católica teve muitas aberturas ao longo da história, mas também teve muitas coisas horríveis. Né? Então, assim, essa culpa é uma coisa horrível, porque a gente tem problemas. É ótimo aqui que a gente sempre tem pessoas queridas que chegam. Até eu lembrei agora, né, como tinha um conceito bem interessante, né, já que você me empoderou para falar dessa culpa católica, que eu lembro de um professor que eu estive falando sobre a vergonha e a culpa, né? Que a vergonha já existia na época dos gregos, né? Que a vergonha é você ter o olhar do outro, a vergonha exige o olhar do outro, você ser pego numa situação que você não gostaria de ser visto, né? Tipo assim, você tem vergonha de estar lá no troninho, né? E chegar alguém e dar aquele flagrante assim, embora todo mundo faça, mas você fica envergonhado daquilo. Mas a culpa, ela suprime esse olhar do outro e bota um olhar do sensor interno, né? E aí que o negócio fica fermentando lá dentro e não sai nada que preste disso aí, na minha opinião. É uma coisa da responsabilidade, né? Você se sentir responsável por uma situação, algo que você tenha feito, que pode caber até a palavra arrependimento no sentido de você olhar para tentar aprender e fazer melhor. E aqui sentir o impacto daquilo ali, mas não ficar preso, né? Como eu vi uma pessoa dizer que é como se fosse uma âncora, a pessoa não fica ali girando em torno daquilo, não navega, né? Precisa soltar essa âncora para poder. Não é fácil, né? Falando sobre a Igreja Católica, existe uma aproximação muito grande do samba de roda com a Igreja Católica, com os santos católicos, né? Você tem uma relação muito forte, que as festas católicas são festas celebradas com samba. Então, o samba se fazia para quê? Ou se faz para quê? Celebrar um caruru de Cosme e Damião, que aí tem uma relação com os ibejes, né? Que tem uma outra relação africana aí por trás, mas você tem a relação dos santos católicos, para Ogum, para Santo Antônio, celebrar Santo Antônio. Então, você tem as trezenas de Santo Antônio, se celebra depois com o samba, ou né, o Cosme e Damião, e agora tem um problema sério, que é a intercorrência das igrejas pentecostais, que tem proibido que se faça o caruru dos 7 meninos, que se fazia uma distribuição, né, de 7 meninos, claro, na mão. Né? Então, não se acha mais menino para poder comer o caruru. Então, tem sido uma dificuldade bastante grande, né, porque muitas pessoas se tornaram adeptas e terminam não deixando seus filhos virem pro samba. Tá certo. E uma outra coisa também, a gente falou sobre sobrevivência, sobre a dificuldade, né? E aí quero lembrar também assim, que a maioria dos nossos mestres e mestras, que são, né, foram descendentes de ex-escravizados de outrora, que trabalhavam na cana-de-açúcar. Bom dizer isso, né? Que
Recôncavo, esse Recôncavo, essa zona aqui se tornou a maior produtora de cana-de-açúcar e de fumo da colônia, né? Então se vinha para cá trabalhar com isso. Então esses mestres que são descendentes dessas pessoas que trabalhavam no fumo, na cana-de-açúcar e nas outras lavouras, enfim, nas outras atividades que chegaram com isso, né? Com a cana-de-açúcar. Então essas pessoas são pessoas vive muita dificuldade financeira, ainda hoje, né? Ainda hoje. A gente tem duas doutoras da faculdade, mas duas doutoras honoris causa de samba de roda, né? Uma delas é Dona Dalva da Mena de Freitas, de Cachoeira, e a outra é Dona Cadu de Maragogipe. E a Dona Cadu, especificamente, ela vive uma realidade financeira hoje muito difícil, muito complexa. Então, é uma pena que a gente não tenha um olhar do poder público sobre essas pessoas, que não façam com que essas pessoas recebam salário por conta disso, do bem que se prestou para a comunidade, para a manutenção da tradição, da memória que a gente tem. Então, tem que se olhar para essas pessoas. Tem que se, né? A gente tem nos outros estados do Nordeste, a gente tem lá em Sergipe, os mestres recebem salário mínimo, né? É pouco, mas é alguma coisa, né? Então, assim, por que não dá para os nossos mestres? Por que não dá o apoio? Então, agora eles são velhos, né? Dona Cadu tem 102 anos de idade, né? Então, assim, ela ainda não está caduca. Não, ela é incrível. Eu viajei com ela. Caduca. Não está. Não, ela é simplesmente incrível. Então a gente fez rodas de samba, porque a gente fez rodas de samba com essas mulheres, 15 mulheres de samba de roda. E aí a gente viajou para Rio, São Paulo, a gente saiu do Recôncavo, veio para cá, para Salvador. Salvador teve 1.500 pessoas, São Paulo 1.000 e não sei quantas pessoas também assistindo. E Dona Cadu com a gente, você dizia assim, Dona Cadu, a senhora quer uma cadeira? Porque o aeroporto de São Paulo é uma distância, distâncias enormes. Então, ela disse, de jeito nenhum, eu vou andando. E aí ela ia andando, né? Na época ela ia fazer 100 anos ainda, e aí tinha 99. Então, assim, essas pessoas precisam de olhar, as pessoas ficam doentes, as pessoas precisam de cuidado, então preciso fazer uma chamada mesmo. Preciso que o poder público olhe para essas pessoas, olhe para o nosso passado, olhe para a nossa história. Você saiu para fazer o mestrado nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Que foi? Em artes, eu fiz na Harvard University, que não é Harvard. Harvard é a primeira universidade negra dos Estados Unidos, que é anterior à nossa abolição. Então, antes da nossa abolição já existia. Já existia a Universidade Negra nos Estados Unidos. E aí é uma universidade incrível. E aí eu fui fazer lá, recebi uma bolsa, concorri a um edital da Fundação Ford, recebi essa bolsa para estudar lá. Eu fui dentro do curso de artes, né? Então fazendo uma relação de performance, música, teatro e dança. Então, e como é que você lá, nesse momento lá, conseguia fazer? Tinha outros brasileiros? Não tinha brasileiro, né? Tinha brasileiro nenhum. E muitas histórias nesse mestrado, porque eu tinha um inglês, que era inglês de teatro arquibeu, ou de teatro arquibeu, eu falei teatro porque tantas vezes naquele teatro arquibeu, mas era do curso do Arquibeu, que é uma escola de língua daqui, que é um inglês branco, né, do branco. E aí eu chego na universidade, que é a Universidade Negra, eu não entendia nada, juro por Deus, eu não entendia nada, assim. Tive muita dificuldade, assim, os primeiros dias eu queria morrer. E aí a pessoa que fazia o receptivo lá pra gente, ela era de Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago se fala tão diferente, é um inglês tão diferente, que quando eles passam um filme de Trinidad tem que ser com legenda, porque ninguém entende. Pois essa mulher, eu entendi, ela não me entendia. E aí ela disse pra mim logo que eu não tinha condição de ficar naquela universidade não, porque eu não sabia falar, como é que eu ia fazer? Então eu fiquei louca da minha vida, eu chorava, os 15 primeiros dias eu chorava muito. Mas eu tive uma orientadora que ela foi super incrível, acolhedora, e eu entendi ela absolutamente tudo dela, e não teve problema, ela foi me acolhendo, me jogando nas coisas, me jogava para ser mediadora nas mesas de arte, por exemplo. E aí eu dizia, mas eu mal vou entender que as pessoas falam, que as pessoas eram de diferentes lugares, vinham pessoas mais da África, da Índia,
da Ásia para estudar nessa universidade, e cada inglês diferente. Eu não vou entender. Não, você vai sim, você vai. Aí eu comecei a desenvolver uma técnica assim boa. Eu comecei cantando em Yorubá. Aí começava cantando em Yorubá. É uma leia, boi, cua, boi, tal é cheio. É uma leia, boi, cua, boi. Aí depois disso eu começava a falar em português. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de receber vocês, tarará. E todo mundo olhava assim para mim, eu falava em inglês. Eu disse na minha língua, português, tal e tal coisa. Dei boas-vindas, tal. Porque eu queria que eles entendessem que eu tenho uma língua. Eu sei falar uma língua. Eu cantava Yorubá, eu cantava a língua deles, né? E eles só podiam entender, porque o americano só entende o inglês, mais nada, né? Nem o espanhol que está ali do lado, todo mundo, né, trabalhando ali, eles não querem entender. E aí eu fazia aí pronto, aí super ovacionada, as pessoas vinham dizer para mim, não perca seu sotaque. Aí pronto, eu fui me soltando. E no final, a gente teve assim 260 pós-graduandos, né, que lá se faz a universidade inteira. Então, na universidade inteira eram 260. E aí os 5 melhores tinham direito a sair com foto, e aí no mini currículo no programa, e tinha direito a discurso. Aí eu fiz, meu discurso foi até no dia 13 de maio, então eu fiz a relação, né, de eu estar ali no 13 de maio e tal lá. E depois eu tinha que apertar a mão de todo mundo, as pessoas que estavam lá, e uma dessas pessoas era aquela mulher que disse que eu não tinha condição de fazer o curso lá. Eu falei, tá vendo? A senhora disse que eu não tinha condição de fazer, e eu sou uma das 5 melhores. Aí ela baixou a cabeça, não me disse uma palavra, mas é demais, eu precisava dizer, gente, porque eu sofri um bocado, assim, por conta da língua. Você vê que, apesar de ser negra, numa universidade negra, eles têm uma deferência ao africano. Quando eu abri a boca, eles viam que ela latina, o tratamento já era outro. Então, o americano é muito, assim, eles têm... Então é muito ruim isso, né? Assim, o fato de você estar lá e eles te descriminalizam nesse sentido. Então eu fui para lá achando, não, vai ser incrível porque eu vou estar na universidade negra, mas nesse sentido era ruim porque eu era latina. Olha. Nossa. Nessa questão do preconceito, né? Você falou da Dona Cadu, eu lembrei da Dona Cadu, Não acabou. E eu tive a aventura de conhecer ela com 104 anos, né? E assim, cantando meio roxinol. Mas alguns disseram que ela cantou, eu fiquei, rapaz, que isso? Que tipo assim, a mulher que apanha do marido, ela anda direito, tipo nesse tipo de, né? E eu percebi que tinha uma riqueza ali, porque não sei nem se tem gravado isso, né? Mas que fala de algum momento da nossa história em que esse tipo de música era cantado, né? Como é que... Então, tem muitas letras do samba chula, sobretudo, que falam sobre isso, sobre a mulher, né, a mulher que tem que ficar em casa. Eu peguei uma mulher, não vou saber cantar aqui agora, que eu fiz o estudo da letra, mas não... Não sei se encaixa aí, mas tem se essa mulher fosse minha, eu tirava do som, já também, isso já é depois, né? Mas Aí, hoje em dia eu canto essa música e antes de falar, dava uma sua nela, eu falo, olha a Lei Maria da Penha. Aí depois canto, não é assim, assim não é. Não é assim, não se maltrata uma mulher. Porque o original não é assim que se maltrata uma mulher. Pelo menos como eu aprendi aqui em Itapuã, não é assim que se maltrata, é assim. Eu já conheço esse samba tradicional, assim. Não é assim que se trata uma mulher. Aí já é uma... mas então, assim, na defesa do meu doutorado, tinha Dona Zélia do Prata, ela foi assistir, e aí ela disse assim, que a gente comentou sobre as letras, né, que tinha essa coisa, esse cunho machista, muitas letras tinham esse cunho machista. A mulher era proibida de tocar no samba, de ir pro samba e tudo mais, e aí ela pediu a palavra, e
Falei, claro, e a orientadora também, pô, ela disse, não, agora a gente não aceita mais essas músicas, a gente muda as letras das canções. Então, assim, eu percebo que tem muito, na roda de samba tem muita deferência à mulher. Os sambadores e as sambadoras hoje em dia. E ela falou dessa música, inclusive, né? Se essa mulher fosse minha, eu botava no samba já, dava, era uma coisa que jogava flor para ela, né? E mandava que ela fosse sambar. Eu não me lembro exatamente como foi a letra, gente, como era que ela cantava, mas ela mudou a letra para dizer que não é mais assim, não se fala mais dessa maneira da mulher, mas tinha mesmo, a mulher, o seu universo era o universo masculino, e aí a mulher tem que fazer isso, a mulher era o universo da época, né? Então a gente está falando de uma época em que a mulher devia ficar em casa, e se fosse para sair era vagabunda, né? Então, assim, então era esse universo, e o samba vai trazer o universo que se falava na época, né? Então é isso. Vai tendo camadas, vai né? Vai tendo camadas, mas hoje em dia não se aceita. Não se aceita mais. E o que é que quer dizer exatamente com configurações cênicas? Então, porque na verdade eu trago aquilo que configura, quer dizer, trago do doutorado, né? Aquilo que configura a cena do samba. O que é que configura basicamente a cena do samba que eu vejo? Um movimento, eu chamei de movimento, porque as sambadeiras, elas não são sambistas, como eu falei para vocês. Por que elas não são sambistas? Porque elas não fazem passos iguais, não se aprende a sambar assim da maneira, cada uma tem sua forma de dançar, então elas são sambadoras. Então eu tratei do movimento, que elas não sambam. Você pergunta para elas, uma das perguntas que eu fiz se a dança, ou se elas não sambam, não, elas não dançam. Eu perguntei, e a dança? Que dança? Assim, como é a dança do samba? Dança do samba? Não dança, não. Mas aquilo que você faz ali não é dança? Não, é samba. Então, dança é esse negócio aí coreografado. Entendeu? Aquilo que elas fazem ali no improviso é samba, não é dança. Então, eu não chamei de dança, mas de movimentos, porque tem, né? Cada um tem o seu movimento diferente. Cada um vai ter a sua forma de dançar diferente. Ninguém cobra se você dança igual na capoeira, você vai entrar na roda, você vai aprender aos poucos, ninguém vai cobrar para você se você está dançando mesmo. Então isso, movimento, e porque, movimento, as sonoridades, porque a gente tem a música, que a gente faz, né, e tudo mais, muita coisa estava ali voltada para a música, mas tem coisas que ocorrem que são fora da produção musical e que afetam a produção musical. O que, por exemplo? A própria sambadeira. Né? A sambadeira, ela vai dialogar com os músicos, né? Os sambadores. Ele vai fazer o diálogo com ela, então aí ela vai estar interferindo no que ela está fazendo. No caso do samba chula, por exemplo, se eu disse que tem música separada de dança, na hora que ela estiver sambando, ela vai sambar o quanto ela quiser, ela vai fazer. Então ela, até um certo momento, ela é regente daquela coisa. A música só vai começar quando ela parar, ela der uma pegada na outra, aí a música vai ser retomada, a música no canto, né, vai ser retomada. Então tudo vai depender dela. Outra coisa que interfere, eu chamo são interferências extrassonoras, né? A outra coisa que interfere também é a bebidinha alcoólica. Todo sambador gosta de beber, né? A plateia gosta de beber também. Então, assim, vai bebendo, a música já leva para uma outra dimensão. O cara já começa a improvisar, se soltar, improvisar melhor, a tocar um pouco mais rápido, né? Tem a própria plateia também, que se a plateia tá xoxa, não quer sambar, ele vai tentar trazer essa plateia pro samba. Né? Se ela tá animada, ele vai, na animação dela, mas se não, ele vai tentar, pelo amor de Deus, bora animar essa galera. Eu vi seu João do Boi, que faleceu recentemente, num palco, uma vez ele dizia, o sambador dele não veio, o sambador, o violeiro dele não veio, e aí o cara que veio, que ele arranjou de última hora, tocava lindamente, e a plateia não estava reagindo. Ele dizia, que sambador é esse? Que violeiro é esse?
Ele danado da vida, bota esse samba pra frente, bota esse samba. Então, assim, é necessário, né? Então, tem coisas que estão interferindo aí na produção musical. Roberto Mendes conta que se perguntasse a João Boi se ele samba, ele disse não, amasso barro. Amasso barro. De samba é coisa de sambadeira. Exatamente. O miudinho lá é a sambadeira quem faz, na roda é a sambadeira. No samba chula de Seu João do Boi, lá de São Brás, os homens dançam. Com poucos grupos, os homens dançam, como ele, que era um grande sambador. Ali mas o que ele faz? Ele amassa o barro. Esse amassar o barro é o samba do caboclo, que eles fazem, que eles pulam, que eles vão fazendo, que é totalmente diferente desse samba miudinho. Tipo da vizinha de Mutar também, né? Tipo da vizinha de Mutar. Exatamente, que vai dando aqueles pulinhos que é outra história, que não é. E outra coisa que é importante de dizer da samba também, do samba das mulheres, é que não tem esse exagero com quadril assim gigantesco. A grande coisa é o sapateado, elas chamam de sapatear, o sapateado dos pés, o pinicado dos pés, essa forma como elas traçam. Aí sim é que eu vou dizer, se é sambadeiro. Tem um quadril, os joelhos estão flexionados, né? E o quadril está ali, mas não é aquela coisa super exacerbada do samba carioca. Não é isso, né? É mais sutil. Dona Nicinha do samba, que também faleceu agora, em 2022, para mim a maior sambadeira de todos os tempos, ela tinha uma malíssima forma de dançar, ela tinha 70 e poucos anos. Ela vinha assim, ó, tão miudinho, né? Aquela coisinha pequena, e ela, vinha assim na malícia, cheia de sedução, gente, toda deliciosa. Então, o samba tem a ver. Estava ali do lado, né? Primeiro, é isso mesmo. Então, já convivemos um sambador dela, né? Incrível. E aí pronto, né? Então você tem essa relação da personalidade também da sambadeira. Se a sambadeira é mais sensual, como Dona Nicinha, ela vai fazer, né, a charme dela. Se é uma coisa que é mais tímida, ela vai, às vezes, até olhar para o chão mesmo, não vai se desenvolver nessa, né? Aquela que tem mais experiência, já andou aí por vários lugares, vai se mover de uma outra forma, né? A experiência, a personalidade, a percepção que ela tem do pandeiro ou do prato de faca, que ela vai se dirigir mais para um ou para outro. Então, essa coisa da umbigada, qual a origem possível disso? Então, né, tem várias coisas. O lundu, que era feito também com a umbigada, esse tocar, esse roçar no convite, né, de girar em torno do próprio umbigo, dar essa umbigada. Eu não posso lhe dizer que origem tem, mas isso é uma coisa muito antiga que foi trazida para o samba e que muitas vezes hoje em dia já é substituído por uma cotovelada que dá, uma perna que sobe, um ombro que é jogado, não acontece mais, mas que esse convite era feito sempre assim, dessa maneira. Não sei lhe dizer exatamente por quê, né? Porque aí é chutômetro, a gente pode chutar do que pode ser, mas assim, dizer exatamente qual a origem dela, eu não saberia dizer. Eu acho muito fascinante, voltando essa ponte com a capoeira, né? Que, assim, no decorrer do tempo é uma coisa que foi surgindo, acredito que de uma forma muito espontânea, né? E possivelmente com várias origens, né? Não foi num lugar só, talvez, né? Mas numa região, ou mais numa região. Mas aí foi sendo criada uma série de normas, né? Não é assim o certo, né? A sambadeira dá obrigada e a música, o canto retoma até a outra, esse tipo de... E aí, com o passar do tempo, se torna o que chama de fundamentos, né? Que na capoeira isso é muito rígido, às vezes, só que o interessante é que cada um tem um fundamento diferente. E já sensacional. Não pode, isso aqui é absurdo, isso aqui está contra o fundamento. Mas na outra capoeira é outra coisa. Sim. Porque a referência deles tem de outra história que aconteceu, né? Mas cada um defende como se fosse o grau. Né? A certeza absoluta. Isso tem uma coisa muito a ver com depois da abolição da escravatura, que não se tinha, se aboliu a escravidão, mas não se deu o que comer para as pessoas, né? Então, muitas pessoas migraram
migraram daquele lugar de origem, muito por não querer se lembrar da própria escravidão, para também sobreviver. E muitas famílias migraram, por exemplo, migraram família para Salbara, criaram uma rua. Salbara era feita de famílias. E essas famílias trouxeram o samba de roda e faziam o samba de roda. Então, essas famílias se visitavam, então, alguns lugares foram para Cupe, para São Brás, em famílias. Então, essas tradições, elas permanecem muito parecidas por conta disso. Eu fiquei me perguntando muitas vezes, meu Deus, mas como que a distância era tão gigantesca entre um lugar ou outro, você tinha que ir andando, mas você, se fazia isso, eu me lembro deles contarem assim, que ia para o samba, sabe Deus onde, bem longe, botava a saia, que é um elemento fundamental para o samba de roda, a saia rodada, colocava a saia dentro de um mocapio e lá para o sambar. Então, assim, é interessante a gente ver isso, mas assim, acho que a tradição das famílias de migrarem juntos, e esse lugar, como no Rio, que aconteceu a mesma coisa da pequena África, que foi abrigando pessoas, né? A pessoa chegou de Santa Bárbara, então a gente tem que dizer que o samba de roda do Recôncavo Baiano é a base do samba carioca, do samba dito nacional. Então essas pessoas migraram, né, lá para o Rio de Janeiro e eram acolhidas, né, as famílias. Então, a mesma coisa, as pessoas migraram para Salbara, para Teodoro Sampaio, e famílias que têm as mesmas tradições, então termina mantendo isso. Né? Entendeu aí? Não, isso é insaciável, né? Duas coisas que me vieram à mente aqui como pergunta, né? Uma é onde assim, o mestre Bulibuli, em que lugar ele está aí? E que ele é de Antônio Cardoso, né? Ele já não está chegando para o sertão, né? Não está no Recôncavo. Né? E a outra coisa que me veio em mente agora, né, você falou, é em relação a quando o Capinã fala em Ayamacemba, né? É o samba no mundo, Calunga, batendo samba em meu peito, caô cabeça, caô, o que arou, quem me pariu foi o ventre de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio, do ventre escuro do porão, vou baixar no seu terreiro. E veio isso em mente, assim, como é que essas peças se encaixam, né? Porque quando eu vi Brau dizer, uns dizem que o samba nasceu na Bahia, outros dizem que o samba nasceu no Rio, o samba nasceu no mar. E quando o Capinã fala isso nessa letra, me vem isso também, nessa travessia, né? Nesse sofrimento, né, do povo ali, nos porões dos navios negreiros, né? Ele fala, duas perguntas aí que eu trouxe. Então, o samba nasceu no mar é ótimo, mas você pensar que essas pessoas que estavam ali, elas não se conheciam, não falavam a mesma língua, né? Porque eram trazidas exatamente para ali, colocadas aqui para não se falar, não se entender. E aí, talvez a única coisa que podia entender era uma música, né? Era a forma de soar e se expressar de uma forma, através de um canto, de alguma coisa assim. Mas a gente não pode afirmar que o samba nasceu no mar, mas de pessoas talvez que viveram, talvez não, de pessoas que viveram essa escravidão e que chegaram e que se juntaram a outras pessoas. Você pode pensar, por exemplo, samba, uma coisa importante é a viola machete, né? Que é a característica do samba de viola, o samba chula, sobretudo. Os corridos não, né? Mas a princípio a gente tem que pensar que era só batuque, né? Que o samba pode ser percutido, né? Ele percute, porque a percussão é tudo que se fazia antigamente. Depois, nessa junção com o europeu, você tem a presença da viola aí importante, né? Então, ele vai sendo moldado, configurado aqui depois, né? Eu fico pensando quando exatamente, né? Porque o samba é mais recente do que o samba. Então, mas eu pergunto da dona Cadu, por exemplo, dona Cadu, quase 100 anos, na época que eu fiz a entrevista, a senhora aprendeu com quem? Com minha avó. Então você pensa, aí sua avó aprendeu com a avó dela.
Então, bote ano para trás aí, né? Então, a gente está falando de... E boa parte delas aprenderam com seus avós. Então você tem aí, todas elas estão, né, mais de 70 anos, então você vai ver que, olha, lá no século XIX, com certeza, aí, mas pode ser que antes, que a forma de se fazer já era parecida. De uma outra forma, a gente não tem como precisar, né? Foi tanto. Mas nem de que foi no mar. No mar, com certeza, não foi. Mas, assim, todo o DNA dele tá ali no mar, da ancestralidade. Tá aí, né? Tá dentro desse... Acho que ele falou isso mais para conciliar. Claro, eu inclusive eu utilizo esse poema dele na minha tese de doutorado. Exato. Eu ouvi falar assim, chama Nação do Mar de Brau. Isso, no poema de Capinã, que é lindo, né? Que é lindo. E que também me ajudou, sei lá, eu aprendi a amar o samba, chula, e eu, erroneamente, eu chamei de chula. Inclusive no meu CD tem uma faixa aí que começa daquele jeitinho lá, que depois a gente pode até fazer. Dona da casa, me dá licença, dá seu salão para avaliar. Eu chamei de chula, porque eu aprendi com o Roberto essa forma, né, de tocar a chula, essa forma diferente, que o Roberto faz uma coisa que é genial. Ele traz o que era o batuque para o violão dele, né? E é maravilhoso. Então, aí ele chama de chula. Só que para os sambadores, a chula tem esse grito, esse canto alto e tal. Então, assim, e eu também na hora de eu gravar... A origem está no cabelo, né? No celular. Tá lá, o celular não tá no cabelo. E aí a gente tem a relação com o samba de caboclo, que tá ali, né? Não perdi, gente. A gente fala e se perde, mas eu estava falando da... Você erroneamente falou da... Sim, erroneamente eu chamei também chulas, porque a gente tocou de uma forma a la Roberto. Então eu chamei aquilo de chula, mas o que eu faço são corridos, que são esses versos curtos, né? Pergunta e resposta de versos curtos, que é o que o Roberto traz muito também. Ele traz esses versos curtos, mas ele toca desse jeito chulado. Então ele chama de chula, né? Ele fala isso. E ele é um grande difusor dessa forma de tocar, dessa forma fala, de samba chula. Em relação à chula que ele faz, a chula não é um ritmo, é um modo de vida, né? Como é que ele fala? É isso mesmo. Uma forma de viver, um modo de viver, né? É um modo de... Porque as pessoas que fazem isso, elas vivem isso o tempo inteiro. Então a chula é uma forma de viver. Como o próprio Roberto. Roberto vive essa forma de tocar a chula e a forma dele própria, que é incrível, também o tempo inteiro, né? Então ele vivencia isso 24 horas lá. Ele puxa aquela cadeira para lá um pouquinho. Oi. Essa palavra chula, né, também é uma ressignificação, né? Assim como vadiar, né? Porque chula, a palavra chula, né? É uma coisa que não vale de baixa expressão, né? E o bule-bule, mestre bule-bule, Mestre bule-bule. Ele fala de tudo isso, né? Tem um corrido, tem relativo, tem toda essa prática lá também. Em Antônio Cardoso, ele tem também uma forma de se fazer o samba de roda. Não é o jeito, ele tem um jeito de tocar que é diferente. Ele é incrível, mas a forma de se fazer já é diferente. É isso, essa Bahia está pontilhada aí de forma de tocar o samba, né? E ele já faz um samba que é um pouco diferente do samba lá do Recôncavo Baiano, né? Mas também é samba, também é em roda, e também é samba de roda. É uma outra forma. Olha que ele chegou, tem uma plateia linda aqui agora, né? Meu amigo Antônio Carlos, puxa essa cadeira para ele, senta nela ali. Vem pra cá, pra roda. Então, esse é o Genipapo. A 10ª edição do Genipapo, né, com Clécia Queiroz, cantora, atriz, dançarina também, né? Nascida em Ilhéus, sul da Bahia. Mas tem, sei lá, você tem um jeito de Salvador, né? Essa baianidade, ela tem várias... Mas Ilhéus é Bahia, esquece não. Nós temos assim... O Jorge Amado, ele ali
entre Ilhéus e Itabuna, né? Itabocas ali, que era Ilhéus, agora é Itabuna. Então, cada um reivindica já chamado para si, né? E a gente tratando dessas configurações cênicas do samba de roda, onde chega, né? Chega na academia, né? E como é que isso vai se perpetuar, né? Como é que essas coisas vão... Como é que vai ser daqui a 100 anos? Você fala que hoje em dia os filhos dos sambadores lá no Recôncavo já não querem aquele modo de vida. Então, mais ou menos, né? Porque assim, depois que houve a patrimonialização, houve incentivo. Uma figura muito importante que eu lembrei agora que é a Catarina Dori, que é a alemã. Que fez um estudo muito legal sobre o samba de roda, né? Então, mais uma pessoa que é de fora que veio interessada nisso. Então, na realidade, assim, qual era o objetivo? Fazer com que as pessoas, os mais novos, abracem o samba. Então, assim, se criou uma associação, a Associação dos Sambadores e Sambadeiras do Estado da Bahia, e assim, muitos filhos de sambadores, netos de sambadores, entraram ali também com força, né? Então, tem uma pessoa que é incrível, que é o Rosildo Rosário, Nossa Senhora, Salbara, a presidente tem uma garota, Luciana Barreto, que ela é de Santa Amaro, não é da Associação Canônica Sambadeira, mas ela promove muito o samba também. E assim, vários lugares, várias localidades começaram a criar grupos de samba mirim. Então, assim, eu assisti um documentário deles, assim, desses meninos que já fazem, assim, meninos e meninas. Os meninos aprendem a tocar a viola, as meninas, elas aprendem a sambar, mas elas aprendem o que elas quiserem fazer, se elas quiserem ir para a viola também. Se incentiva a isso, viola, né? já lembra de outro também, que é o Cássio Nobre, né? Cássio Nobre, grande pesquisador, muito bom, muito boa a dissertação de mestrado dele. Sobre o samba de roda, sobre o samba chula, especificamente samba de viola. E aí tem essa esperança aqui, que eu vi um documentário lindo deles falando sobre a forma como eles veem o samba de roda, como eles amam o samba de roda, não querem fazer outra coisa, não querem sair para ficar no celular, eles querem fazer o samba. Então, assim, se cria esse desejo mesmo, que estava bem forte, isso aí veio a pandemia. Então, eu nem sei como é que está agora nesse sentido, mas está tudo voltando, né? Então, a gente fazia essas rodas de conversa com as mulheres, a gente fez 9 rodas grandes com mulheres, e o desejo é voltar, porque agora a gente já tem esperança agora da gente poder voltar. Não foi só a pandemia, né? Mas a pandemia é esse furacão que a gente nem fala o nome. Mas, então, agora a gente pode retomar, né, o samba. O que a gente pode fazer? Difundir. A gente está fazendo aqui é difundir. Então, ao criar o canal de Sambadeiras e Sambadores do Recôncavo da Bahia, minha ideia era difundir os mestres. Agora eu estou criando uma nova série, né, que a gente já fez uma pequenininha, tudo curtinho assim do samba, porque é mais fácil, as pessoas estão assim, querendo coisas mais emergentes, rapidinho. Com o que a gente falou no dia passado, né, que tem jovens que, através do estudo, já estão resistentes aos vídeos longos. E os vídeos longos hoje são vídeos de 5 minutos. Isso, exatamente. Então tem que ser no máximo. Eu fiz os primeiros, era com menos de 1 minuto, mas os próximos já tem 2 minutos. Então, assim, no máximo de 3, não mais do que isso. E aí difundir o samba de roda. Essa é a ideia, de levar as mestras, levar os mestres para os lugares, para que eles falem, para a universidade. Pedrão faz isso, né? Muito, né? Ele leva... Porque ele é vizinho aqui, né? Pertinho. Então, ele leva os mestres lá, ele conseguiu isso, né? Pagar para os mestres irem na universidade, que é uma coisa muito boa. Né? Então, assim, tá trazendo, tá difundindo, porque é uma tradição tão importante, gente. Ele é base, olha quanta coisa vem do samba, né? Do samba que a gente conhece como samba nacional, quantas coisas vão derivar daí, né? E assim, a base é essa, a gente não pode perder, tem que difundir, essa é a ideia, difundir esse trabalho deles, né? E não deixar que esses mestres morram a língua, porque não pode. Eu soube que alguém de outro estado, tem uma lei que foi a primeira aqui na Bahia e que não está assinada.
não está ativa. Não sei exatamente se é uma lei do mestre da cultura popular ou ligada a alguma coisa assim. Você tem conhecimento? Não tenho. Eu sei que existe no Nordeste, algumas capitais do Nordeste, capitais não, alguns estados do Nordeste, mas aqui na Bahia, se tem, eu não sei. Mas ela não está colocada em prática, não. Porque a gente eu soube hoje até Marisete, que é da Associação vou até Nova procurar Negra do saber, Forró, né? Se ela ela existe falou em que tem uma português. pessoa de outro estado que ressaltou isso para ela, que existe essa lei, que foi uma das primeiras, segundo essa pessoa falou. Na Bahia? Na Bahia. Eu vou procurar saber dela. Nossa Senhora, que houve esse retrocesso de se parar, nem ter sido colocado em prática, vamos procurar saber, né? Mas ela precisa existir, com certeza. Não sabia. Minha sábia, minha zabelê, toda meia-noite eu sonho com você, né? E aí? Então vamos cantar para a gente já. Vamos. Tem mais alguma pergunta? Rapaz, Depois que a Sabiá cantou ali, A gente está falando de vídeos longos, né, que as pessoas não aguentam mais do que 5 minutos, esse aqui já tem uma pessoa. isso aqui já está em quanto? 1h36. Olha, 1h35. Eu acho interessante que várias pessoas estão comentando que estão assistindo os vídeos. E isso mostra que as pessoas estão com sede desse tipo de conteúdo, né? Então, Nem todo mundo quer só 5 minutos, né? eu mesmo tenho assistido podcast de 2 horas de duração. Agora eu encontro isso em alguns momentos assim, da vida que me permite fazer essa perfeita presente. Sei lá, quer começar com aquele, fazer aquele pouco aí que a gente já fez algumas vezes nessa vida, né? Dona da casa, me dá licença, dá seu salão para vadiar. Dona da casa, me dá licença, dá seu salão para vadiar. Dá seu salão para vadiar, dá seu salão para vadiar. Eu vim aqui, foi pra vadiar. Vim aqui foi pra variar, samba da Vadeia, vadeia, vadeia. Vadia pomba é a nariz, Vadeia, vadeia, vadeia. e a pomba é a nariz, Vadeia, meu bem, e vadeia. a pomba é a nariz, Vadeia, tô vadiando. e a pomba é a nariz. Sereia, sereia. Sereia, sereia. Oh, sereia, oh, sereia.
Totó se animou ali, não tinha colher, ele pegou ali na palma e depois com... Que beleza. Antônio Carlos, Totó, eu conheci ele em 1981. Mostra ele aí, por favor, essa figura antológica. Acho que foi 81, né? E aí ele chegou, ele queria entrar no nosso grupo, a gente, tudo menino, né? E aí eu perguntei, você toca o quê? Esse rapaz, toca colher. Aí ele tocava as colheres, botava 2 colheres aqui, entrou na banda tocando colheres. Nossa, e daqui a pouco já estava tocando Que contrabaixo. maravilha. Grande compositor aí, parceiro, amigo, já fizemos muitas artes, né? Muitas artes. Até disco voador já fomos atrás. Que maravilha. Até Acampamentos antológicos, Prado Forte não tinha nem energia elétrica na época, não tinha ponte, a gente atravessava ali de canoa. E a ponte do Funil, a gente acampava debaixo da ponte do Funil, ali na divisa entre a ilha e aquela região lá que vai para Salinas e tudo, a gente acampava debaixo da ponte. Ele é? meu filho. Seu filho, eu imaginei que fosse. Não conhecia ainda também. Não? Não. Se eu conheci foi pequeno, mas eu... Pois é, gente, aqui é assim, aqui é a Casa Verde, esse espaço, né? Eu comento porque é um espaço de uma reserva, digamos assim, de verde, né? Por isso Casa Verde, né? Quem chega aqui fica até impressionado porque é um lugar que aí do lado de fora é uma área comercial, empresarial e tudo, e quando entra aqui parece que entra num portal, né? E chega num lugar A natureza ainda melhorou. onde a natureza está aqui viva, né? Uma casa de quintal Ótimo. grande, e é um lugar de preservação também, que está assim, trabalhando por esse, continuando, né, fazendo um trabalho que é de preservar essa potência, né, da nossa arte, da nossa cultura, da história do nosso povo, onde a gente tem trazido aqui pessoas para esse genipapo, né, com esse propósito de trazer de cada um esse DNA, né? Então hoje a gente ouviu aqui sobre o samba de roda, sobre essa experiência de vida de Clécia Queiroz, uma pessoa que realmente ela transborda também essa simpatia, alegria, né? Eu acho que tem muito a ver com essa vivência sua, né? De ser baiana do sul da Bahia, né? Daquele lugar tão rico, mas vim morar em Salvador com 7 anos. 13. Ela vinha de Daí, Ela é do interior, ela é de Itaperoá. eu sou eu. E ela veio para cá e encontrar logo o Mestre King, né? Mestre Passar a aprender também com ele e já está trabalhando com ele com 15 anos, foi isso que você falou? Já com 13 eu já comecei, mais ou menos com 15 eu já estava me apresentando. E está com essa trajetória, né, de ser hoje uma das pessoas que trabalham e que tem já um legado, os frutos dessa pesquisa, de levar a cultura popular para uma perpetuação através também desse conhecimento acadêmico, de tudo isso. Então, acho que hoje a gente já tem, né, algumas garantias de que as novas gerações, mesmo com essa globalização, com tudo que está acontecendo, pode estar se referenciando. E eu que tenho uma crença, né, nesse ciclo, né, das pessoas que vêm, vão e voltam. Então, nós estamos aqui, muito provavelmente, depois de muitos desses ciclos, e vão aparecendo umas figurinhas aí, né, umas crianças que trazem um potencial que de onde é que vem, né? Então, essas crianças vão encontrar também esse legado deixado por Dona Cadu, Dona Licina, Dona Dalva, João do Boi, né, das ganhadeiras de Itapuã, de Dona Francisquinha, Dona Helena. Hoje mesmo eu encontrei Dominique, que é uma figura junto com o companheiro dela, Léo Rocha. São pessoas que trabalham também pela arte, pela cultura aqui e que são pais de uma figura que hoje é uma criança de 7 anos de idade, que é a Lilica Rocha, e está dando um show aí de sensibilidade, né? Então, Clécia, só tenho a agradecer mesmo essa presença sua e essa festa que virou aqui, né? Esse samba de roda aqui, essa cena, né? Essas configurações cênicas que se apresentam assim, né? Como num passo de mágica, e dizer que a casa está aberta, você também quiser propor novas
parceria daqui vai ser maravilhosa. Né? Veio o Reinaldo aqui junto com vontade de fazer esse trabalho. Ele já, né, você falou, reconheceu ele como um dos seus. Você participou da banca, né? Sim. Acessou ali para fazer o mestrado. Mas você está com o genipapo? Eu estou com o genipapo, porque esse genipapo aqui é o símbolo da resistência. Você é um cara aí, ó, persistente, resistente, está aqui nesse espaço, né? Ter saído lá da casa lá de Itapuã e da Casa Música, e tá aqui nesse espaço trazendo tudo que você construiu lá, né, trazendo para cá. Então isso daqui é um símbolo de resistência mesmo, né? E assim, quero lá, lidar. São capítulos das nossas vidas, né? A música é um capítulo da minha vida. Resistência e resiliência. Isso. Então, você está super parabéns, eu agradeço demais essa oportunidade de estar aqui difundindo também, de estar batendo esse papo com vocês dois, que são dois queridos. Então, assim, ali com o Fabiola aqui presente também, agradeço demais essa simpatia, né, esse carinho. E, assim, uma alegria, gente. Eu espero que vocês tenham desfrutado, né, disso. E viva o Samba de Roda, viva o Genipapo. Do Genipapo. Segura o Genipapo. Parabéns ao Genipapo 10, Clécia Queiroz. Transborda magnetismo. Você contagia. Mas eu vou Samba falar, da cabeça às pernas. Não é? Total, muito samba. O seu é. mas eu vou falar uma coisinha. Obrigada. É bem a lua saindo, tem 3 cartas de ABC. Não é lua, não é nada, é saudade de você. Pronto, Fábio, contigo. Oh, queridos, né? Eu achei muito significativo que nós estamos encerrando aqui esse Genipapo 10 numa roda. Espontaneamente se formou uma roda aqui. E o simbolismo da roda, né? Tanto no samba de roda, quanto na roda de capoeira, na roda de biodança e tantas rodas. Toré, né? No toré, que você tem a figura do mestre, você tem alguém que está conduzindo, mas ninguém está acima de ninguém. Todos estão se enxergando, todos estão, não tem ninguém acima, todo mundo junto, irmanado, né? E eu acho que essa mensagem do samba, de uma alegria que nasce de uma dor, que se expressa no corpo com uma transformação de cura, né? Que aí você mostrou aqui lindamente, luminosamente, né? E eu quero agradecer mesmo, estou muito encantado, muito, assim, minha gratidão, minha reverência por sua expressão no planeta, porque você, como uma acadêmica, que você está trazendo uma legitimidade a esse assunto tão importante, mas não é apenas uma letra morta, é uma expressão viva. Então você está vivendo e você está ensinando. Então, minha gratidão. Aprendendo a ler com as minhas camaradas é o nome da minha tese. Nossa Senhora! Mas de verdade que quem sabe são eles e elas, né? São os mestres e as mestras. A gente na academia está aqui legitimando, como você fala assim, algo que eles sabem muito melhor do que a gente, né? O lema da oficina de Vitamina Vou aprender ali. O que você chegou estava acontecendo ali. Porque um que aprendeu já está ensinando quem está chegando. que o Capinã traz lá em Ayamacemba e que é originalmente capoeiro. Essa é a proposta, né? E a forma como eles ensinam viola lá também é essa. Olha, bom tá saber. vendo? Tá vendo? Meu galhardão do samba. O samba tá me chamando. É isso aí, gente. Aí vamos fazer. Genipapo. Olha o Genipapo. 10. Nota 10!